não é necessariamente política, mas não é sobre candidato. Uhum. É uma coisa assim que a gente tem visto de tempos pra cá. Essas emoções afloradas das pessoas é que parece uma histeria coletiva. É uma Ou histeria você é coletiva. desse lado, ou você é desse lado, e tipo, pessoas chegar a se matar. Tipo, você vê uma perspectiva de. Isso vai mudar? Perfeita a pergunta. A gente precisa fazer uma reflexão que o Brasil, antes de mais nada, viveu um processo hipnótico coletivo, né? A mídia construiu uma série de situações que foram batidas por tantas vezes que começou a fluir como um senso de verdade. E a realidade, Wagner, ela é construída diariamente por diversas possibilidades. O tempo inteiro a gente constitui a realidade. O impacto é que quando grandes grupos começam a constituir uma realidade de uma forma com a mesma frequência, essa realidade vira uma verdade absoluta. Uhum. E aí o brasileiro começou a entrar em um processo de rebaixamento, de polarizar lado A, lado B, e isso foi fazendo aflorar aquilo que a gente estava discutindo antes, o nosso lado mais instintivo. Então a gente vê situações extremas dos dois lados, né? Hoje eu li algo, por exemplo, passando nas redes sociais, de pessoas queixando que um lado discute muito a ideia do processo democrático, mas também não consegue respeitar uma opinião alheia. Parece que o E pessoal ficou meio cego. Tipo, porque sim, você vê que não tem lógica. O negócio sim, de. Não, porque eu. Assim, mano, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Por mim, assim, particularmente, se não existisse nenhum dos dois, ia estar melhor, porque não ia estar essa briga. Mas o pessoal fala: estamos lutando pela democracia. Mas você não pode dar sua opinião, não pode ser o contrário. sim, sim. Então, assim, não é uma coisa que Aham. é para ser estudado. Sim, perfeito, perfeito. E esses movimentos hipnóticos, eles acontecem muito claramente, por exemplo, num estádio de futebol. Por isso que é tão emocionante você estar na arquibancada e vivenciar aquela ideia de torcer para um lado, né? No estádio de futebol, ele foi feito para isso, para você extravasar as emoções daquela maneira. Só que a gente não pode transcender, ou melhor, a gente não pode reduzir a vivência emocional que a gente tem de efeitos hipnóticos coletivos torcendo para o nosso time de futebol, da mesma maneira que a gente pensa em decidir o futuro do país. Afinal de contas, a gente está falando de uma coisa muito mais elaborada, tá? Mas infelizmente hoje o que a gente vê no Brasil é isso, esse processo de polarização, onde falta lucidez de ambas as partes, né? Eu tenho a minha opinião formada e eu sei exatamente em quem eu vou votar domingo por alguns argumentos que a gente não precisa discutir o mérito disso Sim. aqui. Mas eu também tenho lucidez clara e entendi que um desafio psicológico para mim muito grande seria ter a capacidade, por exemplo, de conseguir ouvir nas redes sociais opiniões diversas e alheias e opiniões absolutamente contrárias com aquilo que eu acredito. E isso foi um exercício mental que me ajudou muito. Eu tenho pessoas que eu tenho extremo carinho e que vejo que estão mergulhadas nessa opinião e elas podem achar a mesma coisa de mim também. O fato é que eu consegui e tenho ensinado pessoas a fazer isso e tenho me sentido bem com isso, transitar por meios e a minha meta pessoal é chegar até domingo sem perder nenhum tipo de amizade que pode transcender a questão política para não entrar nesse movimento hipnótico, Uhum. tá? Mas consigo ver situações muito delicadas em ambas as partes, consigo ver por que que o movimento bolsonarista nasceu no Brasil, tá? Por que que ele nasceu? Uhum. Existem responsabilidades políticas, sociais por trás disso, né? Sim. Ele não chegou lá de uma forma aleatória. Talvez a gente poderia discutir que foi um movimento de cansaço e até uma revolta, Ah, que nem o né? pessoal falou que foi um voto de protesto. Sim, Foi um sim, sim, movimento de protesto. sim, sim. E vale a pena pensar nessa discussão, sim, É uma tá? coisa. Mas, pensando na conjuntura e no processo democrático, eu costumo entender que a ler a Constituição brasileira é um processo teórico que precisa ser amadurecido por muitos anos ainda. Talvez os meus netos, talvez os teus, Uhum. talvez os nossos tataranetos ainda não consigam alcançar
a beleza que está proposta lá, em termos de prever uma maneira da gente viver socialmente de uma forma organizada enquanto nação, tá? Mas, assim, independente do que está acontecendo nesse momento agora, é um processo necessário. E de um jeito ou de outro, por mais hediondo que tenha acontecido coisas, a sociedade, de uma forma coletiva, ela naturalmente vai amadurecer. Naturalmente ela vai amadurecer. Coisas serão necessárias que aconteçam, posturas novas. E aí eu aposto em algumas coisas bem interessantes assim para discutir aqui no podcast. Por exemplo, a respeito da transcendência e do movimento de crescimento que as mulheres estão tendo ao longo da história, tá? A gente poderia falar que há 2 décadas atrás, 20 anos, seria inconcebível coisas que a gente está vendo hoje do movimento feminino. E as mulheres lutaram muito para conquistar esse espaço. Lá atrás, por exemplo, a gente poderia falar de características como liderança, autonomia, garra, poder de decisão e prosperidade ou capacidade de alcançar algo em termos de performance. E aqui a gente poderia colocar nessa outra mão acolhimento, ternura, empatia, capacidade de deixar o outro melhor, cuidado, proteção. E a gente claramente entender que essas características aqui são predominantemente masculinas e essas aqui são predominantemente femininas. Eis que as mulheres, com muita luta, elas simplesmente conectaram as duas coisas.